CBN e a Tecnologia, com Gilberto Sudré. Por que a gente está comprando cada vez menos celulares? Gilberto, você explica? Bom dia, Fernando. Bom dia, ouvinte da Bom CBN. dia. Exatamente, viu, Fernando? Estamos comprando cada vez menos celulares. Imagina que você tem um celular lá de uns 2, 3 anos atrás, aí vai olhar um celular novo lá na loja e descobre que o celular que você está querendo lá custa R$ 10.000, ou R$ 8.000, né? E o seu aparelho que está com você ainda dá conta do recado, né? Te atende plenamente bem. Então, você trocaria o celular? Bom, se a Não. resposta é negativa, exatamente, você não está sozinho. Com você, como eu também, Fernanda, não estamos sozinhos, viu? A venda de celulares no mundo atingiu o menor patamar no último trimestre de 2022, segundo os relatórios de uma empresa, de uma agência de pesquisa chamada Canalys. E por que a gente está comprando menos celular? Então, vamos a alguns fatores. Primeiro, preço versus inovação. As mudanças que estão acontecendo nos celulares novos em relação aos antigos são muito pequenas, né? A gente tem visto aparelhos cada vez mais caros e com inovações tecnológicas da versão anterior para a nova, que é quase sem alterações. Talvez uma câmera um pouquinho melhor, um pouquinho mais de memória, uma tela que é ligeiramente, com uma definição ligeiramente melhor, né, mas nada assim absurdamente diferente. As baterias têm a mesma duração, basicamente, a mesma autonomia, nesse caso, então esse é um problema. Se a gente observar também, é interessante, que o smartphone intermediário hoje custa o preço de um top de linha há 5 anos atrás, ou seja, então veja como é que os preços dos top de linha subiram de preço, né? Um celular intermediário hoje custa o que custava um celular top de linha no passado. Então, essa é uma diferença, ou seja, inovação versus uma inovação limitada ou simples, né, ou reduzida para um preço cada vez mais caro. Outra questão, né, ciclo de trocas cada vez mais longos. As pessoas têm comprado aparelhos, trocado aparelhos com períodos cada vez maiores nessa situação. Então, isso também favorece a venda, né, essa situação de troca cada vez mais rara de celulares, né, ou seja, mais espaçada de celulares para isso. Isso Outra aí. questão, oi. Não, vou pedir para os ouvintes aqui participarem, quem quiser mandar sim. mensagem, se você vem trocando menos de aparelho celular do que fazia antes, e o porquê, né? Se realmente vai nessa linha aí da pesquisa, de que os equipamentos são cada vez mais caros, a gente está adiando essa decisão sempre. Pode continuar, Gilberto. Uma outra questão que é clara também, Fernanda, é que o cenário econômico não está favorecendo, né? Ou seja, com essa questão toda de Covid, eleição, falta de fornecimento de chip, guerra da Rússia e Ucrânia, que elevou muito o preço das coisas principalmente aquelas que são feitas em dólar, né? E os salários não acompanharam esse crescimento. Então, ou seja, o cenário econômico também não favorece essa troca rápida, né, de celulares nessa questão, né? E aí a gente tem visto que, inclusive uma estatística interessante é que, apesar de a gente estar comprando menos celulares, né, do que no passado, o ticket médio, ou seja, os valores em média que os celulares estão sendo vendidos, estão sendo comprados, é maior. Ou seja, as pessoas estão investindo, né, nesse momento, quando precisam trocar de celular, elas preferem trocar por um celular talvez um pouco mais caro, mas que tenha mais recursos, porque ela vai ficar mais tempo com esse celular, né? Ou seja, ela vai demorar mais tempo para trocar por um novo celular. Então, em vez de ela comprar muitas vezes um celular intermediário agora e vai ter que trocar daqui a 2 anos, talvez, né, ou 3, ela investe num celular um pouco mais sofisticado, talvez com mais memória, e ela já, quando trocando por esse celular, ela vai demorar um tempo maior, talvez 4 anos, ou até 5 anos, muitas vezes, para trocar de um celular por um outro celular diferente, né, para isso. Então, essa é uma questão. Outra curiosidade é que a gente falou-se muito do 5G no ano passado, que o 5G entrou em operação no Brasil no meados do ano passado, 2022, né, para isso, né? E aí a Motorola lançou uma série de produtos de celulares já que eram compatíveis com 5G, mas o 5G realmente não teve aquela expansão que a gente imaginava, né? Principalmente em locais mais afastados, né? Mesmo em cidades grandes, né? Ou seja, a cobertura de 5G não acompanhou a mesma situação. E os usuários começaram a notar o seguinte: tudo bem, 5G é mais rápido, mas o 4G já me atende hoje. Ou seja, o 4G
tem uma qualidade razoável para eu assistir meus vídeos, meus streamings, ouvir meu streaming de áudio, né, ouvir a CBN Tecnologia lá no podcast, ou a própria CBN no podcast também, ou seja, já me atende, já não era como o passado, que se eu sair do 2G para o 3G, já foi uma grande diferença, ou seja, o 3G realmente era muito melhor do que o 2G, né? O 5G vai ser melhor do que o 4G, mas o 4G hoje já atende a praticamente todo tipo de uso que a gente tem do dia a dia do celular. Então, ou seja, é interessante, obviamente, se eu vou trocar de celular agora, eu trocaria por um que tivesse 5G, mas eu não vou trocar do celular só porque o meu celular não tem 5G e tem só 4G. Isso não é um motivo de troca, né? Mas se eu vou trocar, obviamente que eu vou ter um 5G nessa questão. Então, essa é uma questão interessante de um motivo também das pessoas não trocarem o celular agora, né? Ou seja, a não ser que tenha necessidade especificamente para isso, é importante nessa questão. Então, o importante nesse momento é comprar menos, talvez, como eu comentei, mas comprar certo. Por isso que muitas pessoas, eu imagino, pela estatística, inclusive, isso fala, né, na estatística, as pessoas estão comprando menos celulares, mas o ticket médio maior. Então, as pessoas estão optando por modelos um pouco mais caros, visando a longevidade dessa questão. Então, nesse cenário todo, o que a gente faz, né? Como lidar com essa situação? Primeira dica, então, é você esquecer os lançamentos anuais, né? Ou seja, se o celular antigo de 2 ou 3 anos não está ruim, está te atendendo, né? Você não tem necessidade de trocar, a não ser que você realmente tenha uma necessidade porque o aparelho não está te atendendo mais. Aí realmente faz sentido você trocar para um outro aparelho, né? Nessa situação. Então, legal. Outra questão é que muitos celulares intermediários hoje já fazem muito bem o papel, ou seja, câmeras dos celulares intermediários melhoraram bastante, já tem celulares com um bom processador e boa quantidade de memória e uma boa tela. Então, talvez você não precise trocar por um aparelho topo de linha, né? Se você tiver um aparelho intermediário que atenda, já é legal, né? E, por último, sempre observar as suas necessidades, né? Ou seja, trocar só porque apareceu um modelo novo no mercado, talvez não seja muito produtivo, ou seja, trocar por um aparelho que você realmente, daquele recurso que aquele aparelho tem, realmente é um recurso que vai fazer diferença no seu uso do dia a dia. Então, dicas em relação a isso. Olha lá, o Jorge Luiz, ele diz o seguinte: tem um Samsung, Gilberto, me atende bem, mas eu quero trocar. Me dá uma dica aí. Então, os últimos topo de linha da Samsung que saiu agorinha, né, é o S23, que tem uma diferença muito pequena do S22. A gente sabe que quando sai um modelo novo, o modelo exatamente anterior cai bastante de preço. Então, por exemplo, o S22 hoje está num preço excelente no mercado. É um aparelho muito bom, que tem pouquíssimas diferenças em relação ao S23, que é um aparelho mais novo, que está super caro, que saiu agora. Então, talvez seja um modelo interessante para você, né? Tenho mais uma outra aqui do Gilmar. Concordo contigo. Troca de celular é um problema. E ainda temos o risco de sermos roubados, furtados, não é isso? Exatamente. O celular hoje, você sair na rua com um celular hoje 10, 12 mil reais é realmente uma questão assim, bastante complicada, né? Você tem um aparelho de altíssimo custo, muitas vezes mais caro que notebooks no mercado, muitas vezes mais caro que notebooks que estão no mercado. Então é um aparelho pequeno, fácil de você ser roubado, ser escondido em algum lugar, então é bem complicado mesmo. Tem outro ouvinte aqui que me fala que o problema dele é bateria, né? Hoje até a oferta da troca de bateria está mais em conta. Antigamente você falava assim, nossa, eu preciso trocar de celular porque a bateria já deu, né? Isso. Primeiro que as baterias têm uma longevidade bem maior hoje em dia, né? Ou seja, os fabricantes melhoraram bastante isso, os sistemas operacionais no uso da bateria, né? No consumo de bateria. E outra que as baterias realmente ficaram um processo bem mais fácil, inclusive de troca, e mais barato de troca também. Então, é uma questão a se pensar mesmo. Eles duram mais, eles quebram menos. É o caso do Giovanni aqui que diz, olha, nunca tive problema com tela quebrada, né? Quando eu troco é porque já deu mesmo, né? Exatamente, né? Ou seja, as próprias capinhas melhoraram e assim, o próprio vidro, né? O Gorilla Glass melhorou bastante de resistência a impacto, né? Para isso. Então a gente tem visto, obviamente que acontece, mas tem visto uma quantidade menor, né? De aparelhos com tela quebrada, né? É isso. Bom, essas são algumas das dicas aqui sobre troca de celular, mas eu tenho outras perguntinhas que chegam pedindo sua ajuda para outras coisas. Posso perguntar? Vamos lá. É o Robson. Gilberto, por favor,
aplicativo que bloqueia prefixo. Recebo em média 25 ligações de correspondentes bancários e eles não usam o 0303. O número muda, o prefixo é o mesmo, o celular bloqueia um número, mas eu preciso que bloqueie o prefixo. Então, o Truecaller, ele tem essa função, se não me engano, ele tem essa função de você bloquear o prefixo do telefone, né? E aí você consegue bloquear essa situação. Isso está bastante, viu? Essa semana, não sei se foi só comigo, mas assim, eu notei um crescimento, semana passada e essa semana agora, um crescimento expressivo de ligações de call center, né, nessa situação. Eu tenho um aplicativo aqui do meu celular, ele já classifica como spam, eu nem atendo, já bloqueio direto o telefone, mas realmente teve, o nosso ouvinte tem razão aí, tem um crescimento, na minha visão, pelo menos para mim, bastante significativo. Tenho mais o Fernando. Ô, Gilberto, eu estive procurando um antivírus para Android. Chegou até sugerido por você, mas não consegui achar. Daria para repetir novamente? Então, o Kaspersky é um bom antivírus para Android, né? Ele é gratuito, né? E tem uma boa performance. De novo, né, assim, esse antivírus não é uma solução definitiva para o problema de vírus, mas é importante que você tenha um para isso. A navegação com bom senso é bem mais importante, inclusive. Uhum. O Austri, ele disse que estava saindo de casa, te vendo no Bom Dia, você deu uma dica de um app VPN grátis. Só que ele estava de saída mesmo, não conseguiu entender tudo. Dá para você explicar para a gente também? Tá, na verdade, assim, Austri, os antivírus hoje que você instala no computador, em geral, a maioria deles tem já uma VPN embutida. Se o seu antivírus que você usa não tem, as duas sugestões é o Proton VPN, que é uma solução gratuita, e o Opera, o navegador Opera, tem embutido nele uma solução também de VPN, que é o Opera VPN. Então, 3 soluções aí, uma embutida no antivírus e 2 que são gratuitas que você pode utilizar. Tem o Rafael. Rafael pergunta, Gilberto, qual é de fato a função de uma TV Box? É para converter a TV para smartphone e nada mais? Então, Smart TV, perdão, não é smartphone não, Smart TV. Então, Rafael, é uma função principal, né, de você pegar uma televisão que não é smart, que não dá acesso à internet, e você colocar aqueles aplicativos de televisão, de streaming, de áudio e vídeo na televisão. Essa é a função principal. Mas é um computador, né? O TV Box, na verdade, ele é um mini computador com Android, normalmente é uma versão de Android que roda nele, que você pode instalar, inclusive, aplicativos de Android no TV Box, né, também, né? Então, na verdade, não é só a parte Smart TV, mas talvez seja a função principal dele fazer isso. Uhum. Temos o Daniel agora, uma perguntinha que chegou por áudio, vamos ouvir. Uhum. Bom dia, Fernanda, bom dia, Gilberto, eu me chamo Daniel. Então, com relação à troca de celular, né, de aparelhos, a gente dá um F5 nos aparelhos de 4G para 5G, infelizmente nossos prestadores de serviço, a gente não tem uma prestação de serviço boa aqui no Brasil, né? Então, assim, 3G já tá ruim, 4G quase não pega, vamos ser bem sinceros. Imagina o 5G. Né? Então, assim, acho que não vale a pena, não, dar um F5 nos aparelhos, entendeu? Um abraço, bom dia a todos. Obrigada, Daniel. E aí, Gilberto? Legal, Daniel. Assim, a cobertura do 5G, eu acredito que ainda vai demorar para a gente ter uma cobertura exatamente satisfatória, pelo menos, nos ambientes. Cresceu, está melhorando, mas ainda não é exatamente a cobertura do 4G que a gente tem. Eu pessoalmente, não sei exatamente o local que o Daniel tem usado o celular. Assim, nos locais que eu normalmente ando, né? A cobertura do 4G melhorou bastante e assim, tem tido poucos. Obviamente que tem alguns lugares de sombra ainda em Vitória, alguns lugares que não fica muito bem, mas em geral tem melhorado bastante a cobertura do 4G, pelas operadoras que eu uso, pelo menos, tem melhorado bastante em relação a isso, inclusive na Grande Vitória aqui, né? No interior, menos, mas na Grande Vitória tem uma cobertura bastante satisfatória para isso. Então, aí o 3G já é realmente mais complicado mesmo. É isso. Vamos falar do golpe? Vamos lá. O golpe tá aí. Muito bem, Fernando. Hoje vamos falar de um golpe bem atual, que é o golpe da restituição do imposto de renda, né? Ou seja, começou o prazo de entrega das declarações de imposto de renda, 2023, mas os criminosos já estão se adiantando em relação a isso, né? Enquanto a Receita Federal só começou a receber os documentos, os bandidos já começam a enviar
mensagens, né, de golpes relacionados à restituição do pagamento de tributos, né? E, na verdade, aquela abordagem é sempre a mesma que aparece lá no todo ano, né? Que você quer antecipar seu recebimento da sua declaração de imposto de renda quando você tem valores a receber. Então, ele tem lá uma mensagem de SMS que ele manda para o seu celular, ou então um link para você preencher algumas informações, e aí a página toda parece uma página do governo federal, né, exatamente bem próxima do design da página do governo federal, mas na verdade o que eles querem é obter os seus dados pessoais de cartão de crédito, endereço, para serem utilizados para aplicação de outros golpes. Então, também, alguns golpes como esse pedem assim, um adiantamento. Você tem que pagar um certo valor para você ter restituição total do seu valor que você tem a receber lá na restituição. Então, muito cuidado com essa situação, né? Ou seja, a Receita Federal não manda mensagens, não tem esse tipo de abordagem, né, para os consumidores, para os contribuintes, na verdade, né, para isso. Então, cuidado que o golpe já está na praça, né? O golpe da restituição do imposto de renda. É isso. Te agradeço, Gilberto. Até sexta, hein? Obrigado, Fernanda. Obrigado aos ouvintes pelas participações. Até sexta-feira com mais tecnologia.